Queridos irmãos, na aula anterior, nós falamos sobre a importância de obedecer a Deus e resistir ao diabo. Nós falamos também sobre a humildade que agrada a Deus. E que a humildade, ela tem dois aspectos, um vertical e um horizontal. Ou seja, o crente, ele deve demonstrar humildade não somente diante de Deus, mas também fazer isso diante das pessoas. E nós lemos, quando nós finalizamos a aula, Filipenses 2:3, onde Paulo fala: sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Hoje nós vamos continuar estudando um pouco mais sobre essa carta do apóstolo Tiago, e nós vamos falar um pouco sobre o julgamento aos outros, ou seja, a determinação bíblica que não devemos julgar uns aos outros. Está em Tiago 4, 11 e 12. Vamos ler a Bíblia, amém? Tiago 4, 11 e 12, onde Tiago diz assim: meus irmãos, não falem mal um dos outros, porque quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. E pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. E Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar, destruir. Aí Tiago termina com uma pergunta: quem você pensa que é para julgar os outros? Então vejam bem, o ensino que Tiago está trazendo aqui para a igreja não é algo novo para aqueles cristãos, porque Tiago, ele está fazendo menção das palavras de Jesus lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o 7, aonde Jesus ensina os seus seguidores, e mais precisamente no capítulo 7, versículo 1, ele fala assim: não julguem os outros, para que vocês não sejam julgados por Deus. Quando a gente fala sobre julgar aos outros, vejam bem, julgar é uma tarefa difícil, não é fácil. Mesmo para os magistrados, as pessoas que estudaram anos e se prepararam conhecendo as leis, as jurisprudências, os costumes, as regras impostas pela sociedade. Mas quando se trata de julgar, alguém comparece ali diante do juiz e ele tem que dar uma sentença, não é fácil. Agora vamos pensar um pouco em relação a nós, no dia a dia. Julgar não é fácil, porque envolve não apenas as outras pessoas, mas envolve também o uso correto da lei, a interpretação correta da lei. E Tiago está chamando a atenção para isso, porque o tom da conversa aqui de Tiago, se a gente voltar um pouco lá no versículo 8, nós vamos ver que Tiago, ele muda totalmente o tom da sua fala, da sua escrita aos irmãos. No capítulo 8, ele está chamando estas pessoas de hipócritas, de falsos. Agora no versículo 11, ele já está chamando eles de uma forma mais carinhosa, mais direta. Ele fala assim: meus irmãos. Então vejam bem, quando ele chama esta comunidade, seus leitores de irmãos, ele está deixando bem claro que esta é uma conversa familiar, é uma conversa de quem tem comunhão um com os outros. Então Tiago, ele está chamando aqui, é um apelo, à consciência, é um apelo às emoções, aos sentimentos de seus leitores. Meus irmãos, começa ele, não falem mal um dos outros. Então esse falar mal um dos outros não tem nada a ver com as pessoas que não fazem parte da comunidade cristã. Ele está falando de pessoas que estão dentro da mesma família na fé, que são irmãos em Cristo,
mas que estão falando mal, estão agredindo verbalmente uns aos outros. Queridos, e esta realidade, ela acontece ainda nos dias de hoje. E se você for, por exemplo, nas redes sociais, quantos cristãos falando mal de cristãos? Ou seja, a gente nem precisa que o mundo nos ataque, porque muitas vezes os cristãos estão se atacando. Quando a gente olha dentro da comunidade cristã, uma conversa entre cristãos, quantas conversas, rodinhas de conversas que acabam terminando com alguém falando mal do outro, julgando o outro. Então ele está fazendo um apelo aqui para a família da fé. Meus irmãos, não falem mal um dos outros. E o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, ele também corrobora com o mesmo modo de pensar de Tiago, quando ele fala assim: abandonem tudo o que é mal. Ou seja, uma vez que nós estamos servindo a Cristo, que nós somos de Cristo, a gente precisa abandonar, deixar aquilo que é mal. E ele fala: toda mentira, todo fingimento, toda inveja e todas críticas injustas. Graças a Deus que aqui não tem mentira, aqui não tem fingimento, não tem inveja e não tem críticas injustas. Mas tem lugar que tem. Às vezes, as pessoas se vestindo de uma imagem totalmente hipócrita, dizendo que são de Deus e muitas vezes agindo de forma diferente, ou seja, as ações em choque com as palavras, com aquilo que eles dizem. Lá no Salmo 101, versículo 5, o salmista, ele associa a calúnia à falta de humildade. Ou seja, a pessoa que às vezes fala mal do outro, na verdade é uma pessoa que não tem humildade. É uma pessoa orgulhosa, arrogante, é uma pessoa que se coloca no centro das coisas como se ela fosse verdade absoluta. O salmista fala assim, olha, o Senhor dizendo, através do salmista: não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Nós precisamos entender que todos nós somos seres humanos, todos nós somos sujeitos a falhas. Às vezes, as falhas de alguns são mais visíveis, são mais contundentes do que as falhas dos outros, mas todos nós falhamos diante de Deus. E a calúnia, ela vem de um coração de uma pessoa que geralmente se considera melhor do que o outro. Por isso que Paulo, ele orienta e fala assim, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, veja as qualidades do outro e não perca tempo com as suas falhas. O cristão que é humilde, ele se opõe à calúnia. Ele não faz parte. Salmo 1. Ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Ele não perde tempo quando a conversa começa a caminhar nessa direção, de falar mal de um e de outro. Ele discretamente, com muita prudência, ele se ausenta, ele sai fora, ele fica quieto em silêncio. Às vezes a pessoa que gosta de falar mal dos outros, ela costuma dizer assim: você não concorda comigo? O que você acha? Eu tenho razão ou não tenho razão? E às vezes elas acabam colocando o outro numa situação bastante embaraçosa. E nessa hora, você precisa ter muita graça de Deus, orientação espiritual, para poder sair fora sem entrar nestas confusões. Vejam bem, Tiago, ele está dizendo assim aos irmãos que eles não devem se envolver com essas coisas. Queridos, a calúnia, o falar mal dos outros, principalmente de seus irmãos em Cristo, não é obra de Deus, é obra do diabo. E se a gente voltar um pouquinho nos versículos anteriores, nós vamos ver que Tiago disse assim que a gente deve se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Resista a tudo aquilo que é mal, Feche a boca, tape os ouvidos, saia discretamente, fuja dessas conversas, porque elas não trarão nenhum proveito à sua vida espiritual. Então, se
se nós entrarmos nesta roda de ficar falando mal um dos outros, o que vai acontecer? Nós vamos acabar contribuindo para destruir a nossa comunhão. Porque de repente, quantas pessoas que nós conhecemos, e talvez até você já tenha passado por isso em algum momento, você ficou magoado com outra pessoa sem conhecer a pessoa. Você nunca conversou com ela, você nunca se assentou com ela, você não tem relacionamento com a pessoa, mas alguém chegou e falou mal dela para você. E você comprou aquela mentira, aquela maldade como verdade. E você passou a odiar o outro, a desprezar o outro, a ignorar o outro. Talvez você já tenha ouvido ou já tenha dito isso para alguém. Eu não gostava de você. Eu já vi muitos testemunhos na igreja de um irmão ou irmã dizer assim: eu não gostava de fulano, mas depois eu passei a conhecer e passei a gostar. Por que não gostava? Porque criou um prejuízo, um preconceito do outro sem primeiro conhecer. Então Tiago está chamando a atenção aqui dos irmãos e está dizendo assim, ele vai se aprofundar, nesse tópico, e ele vai dizer que tem um problema que vai além das pessoas. É que quem fala mal do outro acaba envolvendo a lei. Ou seja, quem fala mal do irmão, ele acaba se colocando numa condição de rebelde. Porque a própria lei, a lei de Deus, ela ensina que nós não devemos falar mal. Que nós não devemos principalmente falar mal do próximo em oculto, quando ele não está presente para se defender. Isso é maldição aos olhos de Deus. Então Tiago, ele deixa bem claro, que quando nós falamos mal do outro, julgamos a pessoa, nós estamos nos colocando num patamar acima da própria lei. E aí é problema. Porque aquele que tenta se colocar acima da lei sofrerá o rigor da lei. Levíticos capítulo 19. Alguém pode abrir a Bíblia para nós aí? Levíticos 19, versículo 16 até o 18. Eu gostaria que alguém lesse as recomendações de Moisés aqui para o povo de Israel, uma nação que está sendo formada, constituída como representantes de Deus entre as nações. Levíticos 19, 16 a 18. Quem achou, pode ler para nós em voz bem alta, por gentileza. Glória a Deus. Amém, amém, irmão. Ele está bom aí. É tão linda a palavra de Deus que dá vontade de ler tudo, né? Não é que começou um versículo, porque não leu o capítulo inteiro. Deus abençoe. A palavra de Deus é maravilhosa. Vejam bem, Moisés está instruindo e diz assim: não ande espalhando mentiras no meio do povo. Ou seja, aquilo que nós estamos falando está fundamentada na verdade. Nós temos provas daquilo que estamos falando ou são conjecturas? Não faça acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Lendo esse versículo, eu me lembro aqui da história de Acabe e Jezabel. Jezabel que articulou, e contratou homens para falar mal de Nabote e acusá-lo perante o povo. Qual foi o final de vida de Acabe e Jezabel? Depois você leia na tua Bíblia. Você vai ver que a punição de Deus sobre eles foi terrível. Então, não fale mal dos outros. Não faça acusações falsas que possa causar a morte de alguém. Eu vou contemporaneizar esta palavra e trazer para a igreja atual. Não faça acusação falsa que possa culminar com a morte espiritual de alguém.
Quantas pessoas feridas, quantas pessoas magoadas, tristes, não com Deus, mas triste com as pessoas que dizem que são de Deus, mas que acabaram em algum momento criando situações que levaram essas pessoas ao enfraquecimento, ao distanciamento da fé. Não guarde ódio no coração contra outro israelita. Também eu vou mais uma vez parafrasear este versículo e dizer: não guarde ódio no coração contra o teu irmão em Cristo. Principalmente aquele que anda com você, que faz parte da tua igreja, da tua comunidade, né? Se teu irmão pecar, olha a orientação, corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Ou seja, se você viu o teu irmão cometer alguma falha grave, antes de sair espalhando e falando da falha, das fraquezas do teu irmão para outro, procure o teu irmão, ajude ele. Porque se você falar mal do teu irmão para outro, você vai estar criando um outro pecado. Então você não vai estar ajudando o teu irmão e ainda vai estar cometendo um pecado. Não se vingue e não guarde ódio de alguém do seu povo. Agora, esta aqui é uma palavra para o povo de Deus. Aqui, não guardar ódio de alguém da própria comunidade. Moisés estava falando para os filhos de Israel, dizendo: vocês são uma família. Vocês são o povo de Deus, então não guarde ódio um do outro, mas ame os outros como você ama a você mesmo. O difamador, irmãos, a pessoa que fala mal, vejam bem, geralmente não se preocupa em saber dos fatos. Por isso que a gente tem que fugir dessas pessoas. Eu congreguei um tempo com um irmão, e esse irmão ele tinha, para alguns, uma virtude, para outros uma falha. Porque quando você queria que alguém soubesse alguma coisa, você chegava para esse irmão e falava assim: olha, não conta para ninguém, é segredo, só entre nós. No dia seguinte a igreja inteira estava sabendo. Às vezes não era verdade as coisas, e eu me lembro muitas vezes no ministério de já ter colocado pessoas em prova dessa maneira, chegar para alguém que está para ser separado, para ser obreiro, e falar assim: ó, não conta para ninguém. Aí no dia seguinte está todo mundo sabendo, aí você já percebe que aquela pessoa está reprovada naquele momento para ser obreiro. Vejam bem, o difamador, ele primeiro, ele não procura saber os fatos. Segundo, ele evita falar na presença do acusado, ele só fala pelas costas. Quando ele vê o acusado, ele é capaz de abraçá-lo e fazer como Judas, ainda dar um beijinho no rosto. Salve, mestre. O difamador, ele põe de lado a lei do amor. E ele age como juiz dando o veredito. Porque ele não só fala o que o outro fez ou não fez, porque ele não confirmou se os fatos são verdadeiros ou não, mas ele não somente fala, mas ele já dá a sentença. Porque ele já fala e diz assim: eu acho que deveria fazer isso, eu acho que deveria ser assim. Então ele já assume também o papel de acusador e o papel de juiz. Mateus capítulo 22, versículo 39. Jesus fala de uma lei que é o segundo mandamento mais importante na lei, que deve ser observado por todos. Ele diz assim: ama os outros como você ama a você mesmo. Lembre-se que Moisés já tinha dito isso lá atrás para o povo de Israel. Ou seja, quem fala mal pelas costas está deixando de cumprir a lei. Vamos ler Romanos capítulo 13, versículo 8 e 9. Quem porventura achar, por gentileza, leia para nós. Romanos capítulo 13, 8 e 9. Leia em alto e bom som. Pode ler. Romanos 13, 8, 9. Então, qual é a lei? Amar aos outros como a você mesmo. Aí eu faço uma pergunta:
Como você se sentiria se fosse acusado ou acusada injustamente por alguém? Qual seria a sua reação? Vejam bem, a palavra está dizendo: quem ama os outros está obedecendo a lei. Eu vou parafrasear esse texto e dizer: quem respeita o outro, quem tem cuidado pelo outro, quem procura não difamar o outro, ou seja, quem ama o outro, está obedecendo a lei. O caluniador, ele põe de lado a lei que Deus estabeleceu e ele acaba se colocando no mesmo nível de Deus. Porque quem conhece o coração do homem, senão o próprio homem e Deus? Eu não conheço o coração de nenhum de vocês. Ninguém conhece o meu coração. Os meus pensamentos é uma caixinha fechada, não a 7 chaves, é fechada sem chave, é lacrada, que só quem a fez a conhece. Assim é com todos nós. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe o que cada um sente, o que cada um pensa, mas nós não sabemos. Então, quando a gente se coloca no lugar de acusador do outro, olha que perigo, irmãos. Nós estamos agindo como Deus, porque nós estamos dizendo para as pessoas que nós sabemos quem é o outro, quando na verdade a gente não sabe. Jeremias dizia que o coração do homem é enganoso. Ou seja, nós não somos capazes de conhecer nem a nós mesmos por completo, quanto mais que se dirá conhecer os outros. Então ele se coloca no nível de Deus e não percebe a seriedade daquilo que está fazendo. Às vezes a pessoa, ela fala, a gente vive numa sociedade muito interativa, onde as fake news, né, se proliferam como nunca antes, né? Ainda mais agora que todo mundo tem acesso às informações, e muitas vezes essas notícias falsas, elas acabam também entrando dentro do ambiente igreja. E aí alguém diz uma palavra, né, o velho ditado, quem conta um conto aumenta um ponto e as coisas vão se mudando. E de repente, nós estamos nos colocando num patamar que não nos pertence. A difamação é um pecado contra a pessoa acusada e também é um pecado contra Deus que proíbe, através da sua lei divina, que nós falemos mal um dos outros. E eu estou falando aqui de igreja. Eu estou falando de comunidade cristã. Meus irmãos, se os cristãos no mundo inteiro parassem de falar mal um dos outros e se ocupassem em fazer o que Jesus ensinou em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 15, 16, ou melhor, 16, 15, talvez as pessoas teriam mais prazer e mais interesse em conhecer a Deus. Mas muitas vezes, até mesmo os altares estão sendo ocupados muito mais para acusação do que para propagação das boas novas do Evangelho que salva. Devemos agir com prudência nas palavras e nas opiniões sobre outras pessoas. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus falou assim: cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. E aí eu chamo cada um de nós nesta manhã, que estamos aqui, também aqueles que estão assistindo, para uma reflexão. Quantas palavras inúteis temos dito? Quantas vezes falamos coisas que não procedem? Quantas vezes julgamos pessoas imerecidamente? Então vejam, Deus nos responsabiliza por cada palavra que falamos, especialmente aquela que a gente fala contra o nosso irmão. Aí, queridos, a acusação é mais grave ainda, porque você está falando de alguém que faz parte do teu próprio corpo. Você está falando da igreja de Cristo. Você está ferindo o corpo do Cristo do qual você diz pertencer. Todos nós somos culpados por causa de nossos pecados. Vejam bem, nós estamos sob a lei e no mesmo nível que o nosso irmão. É muito interessante a ótica divina a nosso respeito, porque Deus olha e Deus não vê entre os seres humanos nenhuma diferença sem a graça.
A graça nos torna diferente. Mas se não tiver a graça, Deus vai olhar e está todo mundo no mesmo nível. Ah, mas eu só contei uma mentirinha. O outro diz, mas eu adulterei. Aí o outro diz, eu roubei. O outro diz, eu subornei. O outro diz, eu matei. E Deus olha e vê o quê? Pecadores. Todo mundo no mesmo nível. Pecadores. Mas aí quando a graça de Deus vem e nos alcança, aí ela transforma. E quando ela transforma, Deus olha e fala assim, ó, ali tem um pecador, mas aquele ali é um pecador arrependido. Aquele outro ali é um pecador. Mas olha, ele está justificado pela graça. Então, quando Deus olha para nós, Ele nos vê todos no mesmo nível. Nós que fazemos as coisas certinhas, eu estou falando nós aqui, né? Subentende-se que é só uma força de expressão, mas aqueles que estão fazendo as coisas certinhas, na verdade, ele está no mesmo nível que o seu irmão. Porque se ele falar mal do irmão, ele também vai estar pecando da mesma maneira. Em vez de nos colocarmos acima da lei e ser juízes, nós deveríamos encorajar, confortar e amar o nosso próximo. Ou seja, não estamos em posição de julgar os outros, nem um de nós. Nem o mais puro, nem o considerado o mais correto dentre os cristãos está em condição de julgar aos outros, porque todos nós precisamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, mas eu gostaria da participação de vocês agora, pelo menos umas 2 pessoas. Então, prepara aí o coração, o espírito, inspira fundo, respira e me responda. O que fazer quando vimos o nosso irmão pecar? Me diga. Você pegou o teu irmão no flagra. Eu estava, outro dia, eu estava assistindo um vídeo de um irmão, eu vou até dar esse exemplo para vocês. Eu não sei de onde que é, não conheço a pessoa, mas é um vídeo que estava circulando nas redes sociais, que o pastor, eu digo pastor porque a pessoa o chamou de pastor, né? Ele estava numa praia, talvez alguém tenha visto esse vídeo, é um bem pequeno. O pastor estava na praia com uma outra irmã, né? No maior love. E aí o irmão, provavelmente o diácono, ele estava com a câmera e ele chega assim e fala, mas você, pastor, você falou que estava na igreja e você está aqui, seu cabra safado. E começa a filmar o pastor. E o pastor, cara, deixa disso, não faz isso não. Você vai me prejudicar. Te prejudicar já está na rede social. Aí eu pergunto para você, se você fosse esse irmão, e você pegasse uma cena dessa, o que você faria? Você também ia filmar e já correr e publicar nas redes sociais 1000 curtidas, 500.000 curtidas, uau, comentários inúmeros, o que você faria? Me diga. Os dois estão errados. O pastor estava errado? Sim. E aí o que o outro deveria fazer? Muito bem, vamos lá. Conversar com ele, falar. De repente até fazer aquela filmagenzinha ali para dizer, ó, pastor, né? Muito bem. O que mais? É. Você sabe que eu estou indo ao extremo porque eu estou falando de uma situação onde a pessoa foi pega no flagra. Eu estou falando de uma pessoa que realmente estava ali, tem provas, tem tudo, né? E eu estou gostando dos comentários de vocês. Vamos lá. É. Hum.
Olha, essa pergunta merece um capítulo à parte. Disciplina na igreja. Sim, não, pode falar. É, perfeito. Muito bem. Olha, sim. Olha, ir para as redes sociais, publicar, né? Ou ter uma conversa franca entre irmãos, amigos e tentar aconselhar, ou seja, acusar ou ajudá-lo a se reerguer. Eis a questão. Infelizmente, muitos cristãos vão optar pela acusação, pela difamação e muitas vezes pela exposição do pecado alheio. Leia Tiago, capítulo 5, versículo 20. Só me antecipando um pouco, né, ao capítulo que ainda não estudamos. Mas Tiago, ele termina a sua carta com um conselho relevante. E eu penso que esse deveria ser também a nossa conduta. O presbítero Donizete, ele manda aqui um comentário dizendo assim, que deveríamos fazer o que está escrito em Gálatas 1, pois a palavra ensina que devemos orar e vigiar para não cairmos no erro também. E alguém aqui disse, acho que foi o nosso irmão Marcelo, que os dois erraram. Lembre-se daquilo que eu falei, erra aquele que pecou e erra aquele que acusou. E o Rodrigo falou uma palavra muito interessante que dá uma mensagem bíblica. Porque aqueles homens acusadores, olha, os caras não eram discípulos de Jesus. Então vamos dizer que eles pertenciam a outro grupo. Mas eles fizeram uma coisa que nós deveríamos fazer. Levar a pessoa até Jesus. Senhor, esta mulher pecou. E aí, o que você faz? É forte isso, viu? Que você falou. Na hora que ele falou ali, eu falei, uau, isso aqui é uma pregação. Levar a Jesus. O que Tiago diz no capítulo 5:20? Lembrem disto. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, quem conseguir convencer o seu irmão do mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Glória a Deus. Olha, se você, ao ver alguém errando, alguém pecando, se você tiver esse cuidado de ir conversar com seu irmão, tentar mostrar a ele o seu erro, ao invés de sair acusando, difamando, falando mal, com certeza, se você o fizer, você está fazendo uma coisa boa. Tiago diz, você vai fazer o teu irmão voltar do mau caminho, você vai salvar ele da morte e vai fazer com que muitos pecados sejam perdoados. Pois não, irmã Raquel? Sim. Isso. Exatamente. Você falou uma palavra muito importante. E tanto aquele que acusa quanto aquele que omite, eles estão pecando gravemente contra o Senhor. Obrigado, irmã Raquel. Uma coisa muito importante. Tanto o acusador quanto também aquele que omite. É meu amigo, é minha amiga, deixa para lá. Eu vou citar aqui, porque os irmãos estão me cobrando aqui na rede social, a leitura de Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem esta pessoa. Oh, glória a Deus, isso é maravilhoso. Olha só, com espírito de brandura
e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Vamos continuar. Tiago 4, 13 até o versículo 15. Tiago, ele muda agora, né? Ele estava falando de uma coisa, falando sobre o pecado da acusação ilícita, e agora ele vai falar da submissão à vontade de Deus. E ele fala assim: escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Eu lanço uma pergunta para vocês. Você sabe como será teu dia amanhã? Não. A gente, com base no que vivemos no passado, com base daquilo que estamos vivendo no presente, nós criamos as nossas perspectivas. Mas nós não temos garantia alguma de que o dia de amanhã será exatamente como nós planejamos. Vejam bem, quando a gente começou o capítulo 4, nós vimos que Tiago, ele falou sobre 3 coisas importantes, que era a sedução do mundo, o orgulho, né, humano e as ciladas do diabo. Depois, em 4º lugar, ele vai falar sobre o pecado da acusação. E agora, nesses últimos versos, ele vai falar sobre o pecado da presunção. Ou seja, o julgamento que nós fazemos sobre nós e as pessoas. A presunção é aquilo que você cria, né? O conceito que você cria em relação a quem você é e em relação a que o outro é. Então vejam bem, a presunção pode levar a pessoa a achar que ela tem o controle da sua vida e que não precisa de Deus. O pecado da presunção é quando a pessoa decide assumir o controle total da sua vida e retirar Deus, a participação de Deus, o comando de Deus, a direção de Deus da sua vida. Então vamos imaginar aqui a cena. Estas pessoas para quem Tiago está falando, eles são empresários, são negociantes. E por sinal as coisas estão indo muito bem para eles. Eles estão vendendo muito, eles estão ganhando muito dinheiro, e eles estão fazendo muitos planos de negócios. Uau, hoje nós ganhamos tanto, amanhã nós vamos para tal cidade. Eles eram mercadores, né? Viajavam de cidade para cidade. E amanhã nós vamos fazer mais tanto, vamos vender mais tanto, vamos comprar casa, vamos comprar... Carro não tinha naquela época. Vamos comprar mula, vamos comprar camelo, vamos comprar, sei lá, o cavalo, né? Que era uma coisa mais chique. Então eles estavam fazendo seus planos. E na verdade eles estavam deixando de lado Deus, porque eles não estavam submetendo a Deus os seus planos. Então ele fala assim: vocês são orgulhosos e vivem se gabando, e todo esse orgulho é mau. Não é que Tiago está dizendo aqui que a pessoa não deve, não pode, né? Se alegrar, se contentar com aquilo que você tem. É maravilhoso quando você ganha coisas, quando você conquista coisas. Mas o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: que quando você se torna uma pessoa presunçosa, a ponto de dizer assim: está vendo isso aqui? Isso aqui, ó, ganhei com o meu suor. Isso aqui, ó, cabeça, competência. E a gente não atribui a Deus aquilo que temos, aquilo que somos. Então nós estamos sendo presunçosos. Porque quem te deu o dom da vida? Eu costumo dizer que você não paga nada pelo ar que respira. Embora teve no país uma presidente que queria ensacar o ar, né? Mas vamos deixar de lado essa parte. Você não paga pelo ar que você respira. E se Deus retirar o ar? E falar assim: bom, agora você vai viver sem respirar.
Você vive? Então a gente deveria, todos os dias de manhã, quando a gente abre os olhos para um novo dia, a primeira coisa que a gente deveria dizer: graças a Deus. Obrigado, Senhor. Mais um dia, mais uma oportunidade. Tiago 4,17, ele fala: quem comete o pecado, a pessoa comete pecado quando sabe que deve fazer o bem e não faz. Como se livrar da presunção? Porque no fundo, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, todos nós nos tornamos presunçosos. A gente se torna presunçosos em relação à nossa vida, ao nosso trabalho, em relação aos ministérios na igreja. A gente se torna presunçoso em relação a tudo. Porque se a gente não tomar cuidado, esse é um pecadinho que ele vai crescendo dentro de nós, ele vai gerando, né, uma vaidade incondicional dentro de nós. E de repente a pessoa, ela acaba se esquecendo que Deus foi que lhe deu condições, competência, capacidade, habilidade, dom para adquirir tudo aquilo. Então, como se livrar da presunção? Primeiro, tendo uma boa consciência. O que é ter uma boa consciência? Entender a nossa ignorância em relação ao dia de amanhã. Nós lemos agora há pouco Tiago 4,14. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a primeira coisa é que a gente precisa ter uma consciência de que o dia de amanhã não nos pertence. Segundo, a nossa fragilidade em relação à vida. Gente, nós somos tão frágeis que Tiago nos considera como uma neblina. Vem aquele ventinho, ó, e a neblina vai embora. Por mais que a gente pareça forte, nós não somos. Somos uma neblina passageira. E terceiro, a nossa total dependência de Deus. Então, para se livrar da presunção, nós precisamos ter consciência disso. A ignorância, ou seja, a ausência de conhecimento sobre o dia de amanhã, a fragilidade em relação à vida e a total dependência de Deus. Porque se Deus não quiser... Jó capítulo 42, eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Jó estava orando pelos seus amigos e ele falou: quer saber de uma coisa, Deus? O negócio é o seguinte, você faz o que você quiser e ninguém pode te impedir. Mas quanto a nós podemos projetar, podemos prospectar, mas não temos nenhuma garantia de que aquilo que nós estamos projetando vai acontecer. O homem faz muitos planos, mas o propósito de Deus é que prevalece. O orgulho, né, quando ele fala que se Deus quiser, a presunção nos leva também ao orgulho. O orgulho para não ver a realidade. O orgulho que nos leva muitas vezes até a estupidez nos nossos atos. De começar a achar que somos. O homem fala e planeja como se ele fosse dono da sua vida e como se Deus não existisse. Pode falar, irmão. Na verdade, a presunção presente aí foi a ignorância em relação ao dia de amanhã e a fragilidade da sua própria existência. E também a dependência de Deus, porque em nenhum momento aquele homem atribui a Deus o fato dele ter conseguido reunir, né, ganhar e armazenar tanto material. Ele em nenhum momento, ele só fala assim: agora deita, descansa minha alma. Ou seja, eu sou o cara. Eu planejei e eu fiz. Então sim, é uma presunção. Talvez se aquele homem tivesse agido diferente, né? Quando Jesus fala lá sobre o planejar também, de você colocar os teus planos nas mãos do Senhor. Porque não é que fosse errado o homem ter armazenado, mas o pecado ali foi exatamente essa ignorância, essa falta, né, de conhecimento de que a vida dele era frágil. Então ele pensou assim: se eu fizer e juntar muito, né, imagine o sujeito aqui, qualquer um de nós aqui, eu vou começar a guardar dinheiro e vou converter isso em dólar ou em ouro,
vou fazer um quartinho lá e quando ele estiver cheio eu vou parar de trabalhar. Olha, gente, tem alguns de nós aqui que vai morrer e não vai encher o quartinho, né? Mas vamos supor que você consiga encher esse quartinho de ouro, barra de ouro. Mas e daí? Isso vai garantir a tua vida? Não, o coração dele não estava nisso, ele era só nele, só nele. Hoje de manhã eu assisti um noticiário de uma criança do interior de São Paulo, que nasceu com uma deficiência, e ela precisa fazer uma cirurgia que custa 12 milhões de reais. Eu estava ouvindo aquela matéria e fiquei pensando, quanto custa uma vida? Nós estamos falando de uma criança, não se sabe como será o seu futuro no dia de amanhã. Uma criança recém-nascida, 12 milhões. Quanto custa a tua vida? E não havia nenhuma garantia de que a cirurgia poderia ou pode salvar essa criança. É apenas uma sugestão médica, aliás, a única, de que ela teria que fazer essa cirurgia, remover vários órgãos do seu corpo, substituí-los, né, de um doador, mas isso custa 12 milhões. Vejam bem, a presunção, ela leva muitas vezes a pessoa a planejar como se ela fosse o dono da vida, como se a sua vida dependesse dos bens que ela possui, dependesse do dinheiro que ela tem, e como se Deus não existisse. Que loucura, irmãos. A loucura dos homens sem Deus. E Tiago, ele está falando aqui o seguinte, que essas pessoas, esses cristãos que tinham saído, né, que tinham se dispersado de Jerusalém, que estavam levando o evangelho para outros lugares, estavam levando um evangelho totalmente equivocado. Porque para eles o evangelho se baseava na conquista e mais conquista de bens e mais bens. Porém, todos esses bens não podiam garantir a saúde, não podiam garantir a seguridade daquelas pessoas. Então vejam bem, Tiago, ele está falando aqui de pessoas que fazem planos sem pensar em Deus. Em nenhum momento, irmãos, quantas pessoas ricas, famosas, que acumularam durante a vida milhões e milhões, ou até bilhões. E quando chegaram já quase lá no finalzinho da vida, eles perceberam que tudo aquilo era insignificante, e alguns ainda tendo bom senso fizeram o quê? Doaram para instituições de caridade, decidiram fazer o bem pela humanidade, mas outros morreram com seus dinheiro. Eu lembro de uma matéria que eu vi de um empresário num país no Oriente, que ele foi sepultado dentro do seu carro, que era um carro de marca, eu não lembro exatamente a marca agora, mas de um valor muito alto. E ele acreditava que se ele fosse sepultado dentro daquele carro, com algumas riquezas, ele teria um transporte garantido para outra vida. Olha a insensatez humana. Olha a loucura das pessoas que não buscam orientação de Deus naquilo que fazem. E eu vou dizer uma coisa para nós aqui, igreja. Esse pecado é uma grave ofensa aos olhos de Deus. A pessoa que diz que está seguindo a Cristo, a pessoa que diz que obedece a palavra de Deus e não submete a Deus os seus planos, a sua vida, e age como se fosse o dono. Tiago está falando aqui para um grupo de pessoas. Não é para toda a igreja, mas ele está falando aqui para pessoas que estão fazendo negócios e mais negócios, acreditando que eles vão ter vida longa. E pode ser que tivessem, mas pode ser que alguns deles morressem no caminho, ao ir de uma cidade para outra, fossem roubados, saqueados, como na parábola do bom samaritano. E de que adiantaria todos os seus recursos? Mateus 24, 38 e 39. Jesus, ele também alerta os seus discípulos dizendo o seguinte, que antes do dilúvio, o povo comia, bebia, casavam, davam-se em casamento, ou seja, as pessoas estavam vivendo uma vida como se Deus não existisse.
alguma semelhança com os dias atuais? Você vê alguma semelhança com o mundo que nós estamos vivendo? As pessoas estão fazendo como se Deus não existisse. Aí Jesus falou, até o dia em que Noé entrou na arca. Ah, queridos, no dia que a igreja de Cristo for arrebatada aos céus, que o Espírito de Deus que está na igreja não estiver mais sobre esta terra e o mundo for totalmente entregue ao maligno, a humanidade vai se lamentar pela ausência da misericórdia e da graça de Deus. Ninguém deve criticar a outra pessoa por comer, beber ou casar, não é isso. Eu não estou dizendo para você não trabalhar, ao contrário, estou dizendo para você trabalhar. Trabalha mais, conquiste mais, planeje mais, né? Prepare o seu futuro, mas faça tudo isso debaixo da direção de Deus. Ore ao Senhor, porque se você colocar os teus planos nas mãos do Senhor, Ele vai te dar muito mais do que você precisa, mas precisa submeter ao Senhor. Então a questão aqui não está no casar, no comer, no beber, no se divertir, não está no trabalhar. A questão aqui está o quê? Na ausência de Deus. É as pessoas fazerem as coisas como se Deus não existissem. Não tirar um tempo, um momento da sua vida para uma oração sincera diante de Deus, sabe? Não é aquela oração, mas eu oro todo dia, quando eu estou dentro do ônibus, enquanto eu estou olhando o movimento, glória a Deus, é para orar mesmo. Mas eu estou falando de algo mais íntimo, de você ter um tempo e falar assim, Deus, esse tempo agora é só teu. Jovens, adolescentes, se divirtam. Vivam a adolescência de vocês, vivam a infância de vocês, sejam crianças, sejam jovens, sejam adolescentes, adultos, sejam adultos. Mas não esqueçam de submeter tudo ao Senhor. Tiago, ele não fala aqui, ele não faz nenhuma crítica em relação à realização de negócios. Então ele não está dizendo que as pessoas não devem fazer negócio, até porque fazer negócio gera emprego. Imagine se todos os cristãos da terra falarem assim, bom, nós não vamos trabalhar mais porque trabalhar é vaidade. Vocês vão viver do quê? Vão morar onde? Não, não é isso. Mas ele deixa bem claro aqui que não devemos ignorar a presença de Deus em nossos negócios. Aqueles negociantes viam o dinheiro como coisa mais importante do que o próprio Deus. E você sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã? Não sabe. Nós não sabemos, nenhum de nós. A gente pode até ter alguma ideia do futuro, mas nós não temos certeza daquilo que vai acontecer. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Alguém rapidamente abra a Bíblia para nós aí. A gente vai ouvir aqui o conselho de um homem sábio sobre a brevidade da vida. Esse homem, ele está comentando aqui sobre a falta de sentido à vida, da busca do homem por bens materiais, porque quando as pessoas começam a buscar muito aquilo que é material, é porque às vezes não estão se complementando no coração, na alma, e eles acreditam que essas conquistas lhe trarão alguma paz de espírito. E aí nunca cessa, porque vira uma coisa louca. E isso acaba gerando o que? Um ativismo. A pessoa começa a fazer as coisas desenfreadamente. E acaba perdendo, muitas vezes, a consciência de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Eclesiastes 12, 13, o que diz aí? Qual que é a conclusão desse homem sábio, que tanto viveu, que tanto conquistou, que tanto realizou? O que ele diz no final da sua vida? Amém? Qual que é a conclusão que esse homem chega quando você estiver velhinho? Quando você estiver velhinha, viu? Que já não tiver mais os dentinhos da boca, as perninhas trôpegas. Aí o que é que você faz? Você olha para a tua riqueza e fala, uau! Não. Ele diz aqui, tema a Deus. Obedeça a Deus. Foi para isso que nós somos criados. Provérbios capítulo 27, versículo 1.
Eu vou ter que saltar um pouco a aula aqui, porque falta muita coisa ainda. Provérbios. Vamos em Provérbios 27, 1. O que diz lá? Pode ler? Leia. Não conte vantagem. Não fica falando que você vai fazer porque você não tem certeza se vai poder fazer ou não. Eu vou adiantar um pouco aqui. Moisés morreu aos 120 anos. Eu espero ser como Moisés, mas com a força, com o vigor de Moisés. Porque se for nessa carcaça aqui, está difícil. Salmo 90, versículo 10. A vida passa e nós desaparecemos. Ou seja, por isso que Tiago está falando aqui que quando a gente for fazer qualquer coisa, a gente deve sempre dizer, se Deus quiser. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Essa expressão, Deus, se Deus quiser, a gente deve usá-la todo dia, todo momento, toda hora? O que vocês acham? Alguns cristãos até usam isso como um mantra, né? Ele fala assim, se Deus quiser, mas Deus não quer, e Ele faz, e aí? Vejam bem, não é repetir esta expressão sem sentido. Às vezes o cristão, para querer demonstrar uma humildade, né, exacerbada, ele fala assim, não, irmão, se Deus quiser. Mas na verdade, ele já está tudo planejado, e Deus não quis nada daquilo. Eu me lembro uma vez de uma pessoa que falou assim para mim, pastor, eu orei 100 dias para tomar essa decisão. Aí eu falei, você disse bem, para você tomar essa decisão, não Deus. Porque você está tomando a decisão. A pessoa ficou meio triste comigo, nunca mais falou comigo até hoje, mas que o Senhor Deus a tenha. Mas vejam bem, às vezes a gente faz isso, a gente vai orar, e aí a gente vai com uma decisão tomada. Aí a gente fala, Deus, olha, eu estou colocando nas tuas mãos, mas o negócio é o seguinte, é assim que eu quero. Aí eu te pergunto, se Deus quiser, está valendo alguma coisa? Não. Vejam bem, para a gente terminar aqui a aula, eu vou citar alguns exemplos da expressão correta Deus quiser na Bíblia. Primeiro lá em Atos 18, 21. Quando Paulo está saindo de Éfeso e ele está viajando, indo para a sua viagem missionária, ele diz assim para aqueles irmãos, eu voltarei se Deus quiser. O que Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos? Olha, se Deus permitir que eu vá, que corra tudo bem, eu volto para visitá-los. Lá em 1 Coríntios 4, 19, também Paulo vai dizer a mesma coisa para os irmãos da igreja de Corinto. Ele fala assim, se o Senhor quiser, eu vou visitá-lo logo. Ou seja, ele deixa bem claro aqui que a vida dele não depende de si, não depende dos seus planos, mas depende da vontade de Deus. Ainda em 1 Coríntios 16, 7, ele fala assim, se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Paulo ainda não tinha ido a Corinto. E ele está dizendo aqui, olha, se Deus permitir, quando eu for, fiquem tranquilos, eu vou tirar um bom tempo com vocês aí. Era o desejo de Paulo. Em Filipenses 2,19, ele também fala assim, se for da vontade do Senhor, espero poder logo lhes enviar Timóteo. Ou seja, se Deus permitir, ele vai. Em Hebreus 6, 3, diz assim, vamos em frente, e se Deus quiser, é isso que faremos. Eu quero terminar a aula com esta palavra. Igreja, vamos em frente. Caminhe, prossiga. Não abandone os teus planos, não abandone os teus sonhos, mas vá em frente. Se Deus quiser, vai fazer. Se não acontecer também, bendito seja Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu disse que ia terminar, mas eu vou ler o último versículo com vocês já em pé, para nós terminarmos essa reunião. Gálatas 2:20. Já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Aí eu termino com aquela célebre frase que costumeiramente falamos aqui na igreja. O que Jesus faria em teu lugar? Você tem certeza que esta decisão é a decisão de Jesus? Você tem certeza que este plano é o plano de Jesus? Você tem certeza que este futuro é o futuro que Jesus quer para você?
então o que Jesus faria em teu lugar? Nós podemos louvar e agradecer a Deus. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês.